Fala aí, turma, estamos mais uma vez aqui para a gente começar um quadro novo do canal, chamado Drops na História da Igreja. A ideia era trazer isso lá pelo Instagram, mas eu acho que aqui pelo YouTube a gente consegue deixar mais organizado, fazer algum tipo de playlist e também fica mais fácil para quem quiser acessar depois. A gente vai falar um pouco nesse Drops hoje, é algo rápido, essa é a ideia do Drops, é algo que você pode ali rapidamente acessar. Falar um pouco sobre o monasticismo e esse movimento que aconteceu na história da igreja, de forma breve, e aí nós vamos então fazer algumas considerações de benefícios ou algumas coisas que nós poderíamos imitar dos monges do período monástico para trazer para nós como princípios. O tema específico dessa live, desse pequeno Drops, que acontecerá todas as quintas às 8 horas, é como nós podemos aprender sobre isolamento com os monges. Então, o que foi o monasticismo? Muito breve, o monasticismo ele começa a surgir dentro da igreja, ali ainda no século III, e ele tem o seu desenvolvimento acontecendo até meados do século V, e se desenvolve também de forma mais profunda nos séculos seguintes, dentro da Idade Média. O que acontece no monasticismo? Basicamente, são pessoas que têm uma ênfase muito grande numa vida ascética, especialmente, mas também algumas interpretações, em certo sentido, influenciadas pelo gnosticismo, sobre a leitura da carne, da necessidade de crucificar a carne, de trazer algum tipo de sofrimento sobre a própria carne, para que assim possa se ascender espiritualmente. O ponto é que os monges, eles representaram uma crítica também à sociedade que eles estavam inseridos. Muitos que ingressaram na vida monástica, e ela começa individual, com algumas pessoas se afastando para desertos, já que o monasticismo ele surge ali no Egito, algumas pessoas buscando aquela região do Vale do Nilo para se isolarem, são também movidas porque há uma entrada, um influxo cada vez maior de pessoas na fé cristã, uma vez que o cristianismo não é mais uma religião perseguida, depois do Edito de Milão, em 312, se não me engano, ali no século III, por Constantino. E uma vez que Constantino proclamava-se também cristão, muitas pessoas tenderam a estar juntos na religião do imperador. Então, o cristianismo ele caiu moralmente de uma forma muito alarmante. E muitas pessoas mais puristas viam nessa imoralidade presente no cristianismo algo muito prejudicial e tomaram a atitude de se afastar. Outro fator também que influenciou o monasticismo foi a formalização dos cultos que já estavam acontecendo naqueles séculos. A gente vai descobrindo que cada vez mais os pais da igreja eles utilizaram a ideia da formalidade, a formatação da missa ali com Cipriano e coisas semelhantes vai acontecendo, e essa formalização cada vez maior dentro da igreja, diminuindo em certo sentido uma participação mais individual do cristão na vida com Deus, no culto a Deus, ela também causou um estímulo a essas pessoas a buscarem uma vida afastada. De fato, a gente sabe que esse afastamento social, ele é justamente o contrário daquilo que o cristianismo preza, mas nós temos algumas coisas para aprender com esse afastamento, porque qual era o foco da vida dos monges? Desde o princípio, os monges eles tinham uma ênfase na obediência, na ascese e na oração e na leitura e estudo da palavra, e através da Lectio Divinus, a gente pode depois fazer um drop sobre isso. E, além disso, eles desenvolveram arte, desenvolveram a cultura, desenvolveram a educação, a arquitetura, influenciaram as sociedades ao redor deles a partir de um movimento que começou de dentro. Então, o que a gente pode aprender com o monasticismo, uma vez que nós estamos agora nesse período de quarentena, estamos em isolamento, e todos nós estamos dentro das nossas casas, alguns mais confinados do que outros, por não morarem em condomínios. O que nós podemos aprender, primeiramente, é a dedicação deles ao estudo da palavra. Quando nós estudamos sobre a educação que surge no monasticismo, uma das principais ênfases, que era a meditação, estava não somente na leitura, mas também na recitação da Escritura, na memorização da Escritura, na meditação e contemplação através da Escritura, numa espécie de mistura entre uma busca de aproximação com Deus através da oração,
mas também da contemplação, ao passo que se buscava um crescimento através do conhecimento da palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode trazer para nós, como aprendizagem com os monges, nesse período de isolamento, é que nós podemos utilizar esse período de isolamento para nos aprofundarmos não só no conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas numa experiência religiosa muito mais profunda com Deus, em que os nossos espíritos possam ascender mais em relação a Deus. Uma outra coisa, fugindo um pouco do parâmetro mais religioso que nós podemos aprender com os monges, é que eles desenvolveram diversas culturas que beneficiaram a população ao redor deles. Por exemplo, muitos dos monastérios desenvolveram elementos de medicamento, cuidados com hospitalidade, cuidados hospitalares com as pessoas que estavam ao redor. E daí nós podemos tirar um princípio de que, semelhantemente, nós que temos mais imunidade, os mais jovens especialmente, têm mais imunidade ao vírus que está rolando por aí, são menos suscetíveis a agravamentos, podem, semelhante aos monges, usar dessa hospitalidade, desse cuidado com aqueles que necessitam de maior cuidado e se oferecer, à medida do possível, para ajudarem aqueles que são idosos ou possuem comorbidades a não permitir que eles saiam de casa, mas antes oferecer-se para eles, para ir a mercantis, a farmácias, para que eles fiquem menos expostos, para que eles fiquem menos expostos de fato a toda esse vírus que está acontecendo. Terceira coisa que nós podemos aprender com o monasticismo também, e vale aqui para nós, para finalizar o Drops, é com relação ao aprofundamento nas artes que os monges desenvolveram. Existe um tipo de arte específica que foi desenvolvida a partir do monasticismo e ficou conhecida como arte menor, que é também conhecida como iluminuras. Eles entendiam que aqueles desenhos que eles faziam nos livros, que copiavam, especialmente a Bíblia, com toda uma cautela, com toda uma arte por trás, uma intencionalidade comunicativa, deveria ser feita da forma mais bela possível, não pelo simples fato de que outras pessoas leriam, porque isso não aconteceria, mas porque Deus é o Deus da beleza, Deus é perfeito, e é Deus quem veria aqueles livros. Então eles teriam que buscar desenvolver o máximo da perfeição possível. O monasticismo nos chama a essa busca pela perfeição pessoal, não uma perfeição hipócrita, não uma perfeição mundana, mas uma busca por uma vida que de fato glorifique a Deus em todas as coisas. E eles buscaram isso na arte. Então a gente pode também utilizar esse tempo para estar nos aprofundando naquilo que Deus nos concedeu como vocação, para que nós possamos de fato tornar aquilo que é a nossa vocação o mais belo possível para Deus. Então a gente tem aí esses cuidados, essas dicas que a gente aprende com o monasticismo. Até o próximo Drops na Igreja. Valeu, galera!